Uma história que eu engoli quando era criança, de que o Brasil foi descoberto em 1500. E tinha engolido uma outra história, que o Brasil foi descoberto acidentalmente. Eu cheguei a acreditar nessa versão. E muito tempo depois, não, algum tempo depois, eu comecei a ver que isso daí era meio uma lenda, né? Que tanto português e outros navegadores já tinham andado por essas terras aqui e que aquela história de Cabral ter chegado aqui no Brasil por acaso era só uma interpretação equivocada, né? Então, em cima desses assuntos, nós vamos trabalhar. E você trouxe aí algumas fontes, né, para comentar. E aí já começo com a pergunta, né? Quem que veio antes de Cabral? Tirando os indígenas que já estavam aqui, óbvio, né? Essa é uma pergunta interessante, porque quando você fala dos indígenas, evidentemente que os indígenas eles não brotaram da terra, né? Eles também vieram de algum lugar. Então existe muito debate sobre isso no meio acadêmico convencional mesmo, sobre de onde teriam vindo os indígenas, né? E a gente sempre percebe uma semelhança muito grande entre os índios da América do Sul com os índios das Índias Orientais, que seriam os filipinos, indonésios, tailandeses, né, na sua própria no seu biotipo, né, vamos falar assim, a sua aparência é muito parecida. Então, só que esses são os índios que a gente acaba aprendendo como se fossem os únicos que viveram aqui, né, quando na verdade existem inúmeras fontes da época dos primeiros exploradores que chegaram aqui, né, os primeiros navegadores espanhóis que vieram pelo Rio Amazonas e portugueses que vieram pelo Atlântico, relatando tribos com outros aspectos também, outras etnias, como o caso do Rio Amazonas tem esse nome por causa da batalha que ocorreu na primeira expedição dos espanhóis, com Francisco Orellana, com mulheres que ele descreveu, na verdade quem descreveu foi o Frei Gaspar de Carvajal, né? Escreveu em detalhes a batalha, descreveu as mulheres, essas mulheres guerreiras amazonas, que ele chamou de Amazonas por causa das mulheres da mitologia grega, e que ele descreveu claramente como mulheres alvas e muito altas que lideravam os indígenas, e ainda que os índios pagavam tributos a essas mulheres. E quando o índio queria fugir da batalha, elas ficavam atrás e não deixavam eles correr. Eles apanhavam, vamos dizer assim, dos espanhóis ali que estavam chegando. Se eles não conseguissem lutar, elas não deixavam eles fugir. Mais ou menos como a gente tem lá na Rússia, o pessoal que fica atrás e não deixa os soldados fugir, né? Então, elas tinham esse papel de liderança. Então, cadê essa parte da nossa história, né? Então, evidentemente que isso já começa a levantar uma série de questionamentos de onde vieram os indígenas, quem eram esses indígenas, quando eles chegaram, e aí vai se desenrolar uma historiografia, né? A historiografia é mais, vamos dizer assim, clássica, entre aspas, diz que eles vieram pelo Estreito de Bering, né? Porém, com o tempo vieram outras teorias que não exclui a vinda do Estreito de Bering, como pelo Pacífico e mesmo pelo Atlântico, né? Como é que Sim. você pensa sobre isso? A questão dos dois oceanos, né? O Pacífico ele tem toda uma relação muito profunda com conhecimentos perdidos, até o nome Pacífico, né? Por que tem esse nome? Porque é um oceano de paz? Não, existem estudos que aí já caminham para o lado do esoterismo, mas que vão fazer uma relação ali com concepções relacionadas à figura do rei do mundo, que era um domínio antigo, aquele domínio do Oriente. Mas ele não foi batizado pelo Fernão de Magalhães, quando ele saindo de uma tormenta e aí viu Ele aqueles teve a mares parte. tranquilos? Essas são as histórias que a gente acaba recebendo, que é mais ou menos como aquela de que os portugueses estavam procurando a Índia, as Índias Orientais, e acabaram por acaso chegando ao Brasil. São histórias que chegam a nós, né? Tem um estudo muito interessante do historiador Jaime Cortesão, eu tenho esse livro até, A Política de Sigilo dos Descobrimentos, ou Nos Descobrimentos, onde ele comenta, explica muito bem por que essas histórias eram contadas, por que a gente aprende que, por acaso nós descobrimos a Índia. Pô, mas
Veja, não é desde 1492, quando Colombo chegou, ou de 1494, quando o Tratado de Tordesilhas é firmado. Não, a gente está falando desde 1430 e poucos, 1450 e poucos. Você teve ali pelo menos 3 papas ali, até anotei o nome deles aqui. Pode falar. Martinho V, Nicolau V e Calixto III. Martinho V morreu em 1431, Nicolau V, 1455, morreu. E Calixto III morreu em 1458. Eles falaram dessas novas terras reivindicadas pela Ordem de Cristo no Ocidente. Já preparavam um terreno para o Tratado de Tordesilhas, né, no caso. Então, a gente vê, inclusive o Papa Calixto III, na bula, deixa eu até puxar aqui informação, tem coisas que não tem como gravar tudo, mas 13 de março de 1455, ele declara inerentes aos mestrados da Ordem de Cristo em Portugal a administração e padroado das terras adquiridas e por adquirir desde o Cabo Borrador até a Índia, na Ásia. E Xisto IV confirma ao rei Dom João II de Portugal as bulas de seus predecessores. Então a gente tem por bula papal, basicamente. Essa aqui a fonte é Francisco Adolfo de Van Hagen, História Geral do Brasil, tá? Tomo 1, página 69. Essa informação que foi publicada posteriormente por Manuel Gandra, tá? De Portugal, e difundida aqui no Brasil pelo professor L'Oréal Rocha, do Instituto Mucarage Brasilã. Então, são informações que complementam todo esse cenário. Então, assim, não é os portugueses que descobriram o Brasil. Quem descobriu o Brasil nessa época, descobriu o que é descobrir. Né? Descobrir vem de tirar uma cobertura, tirar um véu, talvez um véu marítimo, um véu oceânico, que separava o continente e a civilização cristã europeia da civilização ainda perdida na era do paganismo que restou na América. Né? Porque esse processo de transformação, que eu estudo e acredito ser um processo providencialista de transformação do mundo, que vem do Oriente para o Ocidente, no caso, eu vejo isso como um processo de transformação da humanidade, de um direcionamento vertical, né, que vem para impor uma nova era, no sentido não de New Age, eu estou falando no sentido de mudança de eras, como a gente tem Antigo Testamento, Novo Testamento. Aí essa não seria uma ideia milenarista? Não, eu não estou entrando assim nem nessa questão joaquimita, milenarista. Isso, lembra muito o Joaquim de Fiore. Isso. Sim, mas eu digo assim, quando a gente tem uma era, você tem uma era do mundo que é o período antediluviano, um éon, né? Seria um éon. Antes do dilúvio é uma era do mundo, segundo o que está escrito na Bíblia. Você tem o período que antecede a intervenção do Deus eterno. Porque até então você tinha uma ação na Terra que era feita pelos que eram chamados imortais, os anjos, as hierarquias celestes, as hierarquias angelicais. Quando o próprio Eterno resolve intervir... Ele está se referindo a Jesus Cristo, nosso Senhor? Me refiro ao Deus Pai, primeiramente, né? Quando ele resolve intervir na Terra, criando a nação de Israel, você tem o início de uma mudança, de uma criação de uma nação sacerdotal. Quando, aí sim, vem o seu filho, né, trazendo esse novo modelo para o ser humano, que é o homem com Deus dentro de si, né, que ele traz isso, o último Adão, como diz o apóstolo. Então você tem o primeiro Adão é carne, o último é espírito. Você tem uma divisão de eras. Você divide, tanto que o mundo, a contagem de tempo do mundo ocidental é entre antes e depois de Cristo. Antes e depois de Cristo. A gente pode atribuir isso a uma decisão humana, mas... Não, mas não é humana, foi prometido, né, no Antigo Testamento que era o enviado, né? E isso tudo remete a
há profecias que foram feitas não apenas no Antigo Testamento. Existiram profecias de sibilas, profecias de povos pagãos que anunciavam a chegada do Filho de Deus. E quem era esse Deus? Né? Porque se eles eram pagãos e eram politeístas, do que eles estavam falando? E isso é um outro aspecto que a nossa história esconde. Porque, na verdade, todas as crenças pagãs e politeístas tinham também um Deus criador que criou os deuses que eram venerados. Isso aí a gente vê aqui, essa visão, né? Você falou antediluviano. Antigamente se usava essa expressão e se perdeu. Eu me lembro de livros antigos lendo que colocavam no tempo antediluviano, que é uma expressão que se perdeu. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.